Bom dia, pessoal. Estamos iniciando aqui o nosso processo de finalização do curso deste ano, né? Obviamente uma coisa atípica pela situação que se instalou, né, durante todo o decorrer do ano, por causa dessa doença aí que infelizmente tem assolado o mundo, né? E nos obrigou a encontrar outras alternativas para manter as nossas relações escolares funcionando, né? Então, pessoal, eu gostaria de deixar algumas informações importantes para vocês aqui antes de começar a nossa aula, né? A gente já falou sobre isso numa aula passada aí, lá no Google Meet, mas eu vou inteirar novamente aqui vocês da importância do de que é nós realizarmos as atividades sem nenhum tipo de desconsideração, de negligência nesse final de ano, né? Porque assim, como eu falei para vocês, é difícil para mim chegar numa situação de análise, de aprovação de todo mundo, se muitos de vocês não fazem as atividades. Então, assim, não tem como eu simplesmente dizer, ó, fulano vai ser aprovado porque eu quero, porque não sou eu que decido isso. Decide isso, são vocês através das notas que vocês obtêm durante o curso, tá certo? Então nós conversamos semana passada, na segunda-feira, na verdade essa semana, né? Sobre as atividades que serão desenvolvidas durante esse quarto bimestre. E chegamos à conclusão de que nós teremos que dividir o curso em duas partes, continuar com as atividades didáticas do curso de ciências e aquela outra parte que é a parte da feirinha de ciência que alguns de vocês vão realizar, né? Disse para vocês que o conteúdo que nós vamos trabalhar agora no final do curso é um conteúdo de mecânica, de física, né? Que a gente chama mecânica ou cinemática. E vamos aí estudar alguns conceitos importantes porque eles serão necessários lá no ensino médio, especificamente no primeiro ano do curso do ensino médio. Então é preciso analisar essas informações, mesmo elas não estando contidas no livro didático de vocês. Que é estranho para mim não estarem lá. Um conteúdo tão importante desse, né? Enfim, e a outra parte do curso é a apresentaçãozinha da Feira de Ciências, que será dividida em duas notas. Uma nota será a avaliação do conteúdo do quarto trimestre e a outra nota será a apresentação das atividades de Feira de Ciência, tá certo? Quem não quiser participar da Feira de Ciência, obviamente vai fazer uma prova valendo os 10 pontos, tá certo? Então essas são as informações que eu queria passar para vocês. No conteúdo de mecânica, que a gente chama de física, né? Física da cinemática, ou cinemática, né? Como vocês queiram entender. Então, quando a gente estuda cinemática, a palavra cinemática está associada ao movimento, tá certo? Então, existem duas maneiras de você analisar a cinemática. Então, existe a cinemática chamada de cinemática escalar, que é uma cinemática que vai abordar apenas questões envolvendo movimentos, sem se preocupar com as causas, ou seja, com a origem desses movimentos. Então eu quero só analisar números, digamos assim, né? Então eu quero saber o espaço percorrido por um objeto, quero saber o tempo que esse objeto gastou para percorrer esse espaço, quero saber a velocidade com que esse objeto descreve esse movimento ao longo do tempo, né? Quero saber a aceleração desse objeto também, ou seja, o quanto essa velocidade varia com o decorrer do tempo. Tá certo? Então, essas são informações que estão relacionadas a grandezas escalares. Quando eu estiver falando de grandezas escalares, eu estarei falando de grandezas onde são necessários, além de números, as unidades emitidas, por exemplo, dessas grandezas. Por exemplo, quando eu falo em metro, eu estou falando de comprimento. E a medida de grandeza para medir o comprimento, geralmente é o metro. Você pode usar o centímetro, pode usar o milímetro, pode usar o quilômetro, né? Mas o que a gente usa para medir essas grandezas físicas de tamanho, como o comprimento, é a unidade fundamental do Sistema Internacional de Grandezas, ou de Unidades de Medidas, que é o metro, tá certo? Então, falou em comprimento, você trabalha com o metro. Mas, professor, eu posso trabalhar com centímetro, posso trabalhar com milímetro, posso trabalhar com quilômetro? Claro.
Aí vai depender das dimensões do objeto. Se você precisa ir ao Sol, né, 150 milhões de quilômetros, você não vai usar o metro como referência. Você vai usar o quilômetro, ou a unidade astronômica, que é a distância entre a Terra e o Sol, por exemplo. Tanto faz você dizer 150 milhões de quilômetros, como você dizer uma unidade astronômica, ou UA, tá certo? Então isso vai depender muito da grandeza que você está utilizando. Por exemplo, eu quero saber o deslocamento de uma lêndia na cabeça de alguém, então eu vou usar no máximo aí o milímetro, né? No máximo o milímetro. Não vou usar o metro nem o centímetro, porque já é coisa que vai além do que uma lêndia pode caminhar, né? Compreenderam isso? Então as grandezas escalares, elas são grandezas que envolvem números e unidades de medidas, tá certo? E também tem a cinemática vetorial, que é uma cinemática que vai trabalhar com uma outra grandeza, além das grandezas escalares, né? Que são as grandezas de localização, certo? Que determinam a característica do movimento do objeto. Então, quando eu falo isso, eu preciso aí informar para o receptor da mensagem 3 informações importantes, que são o número, a grandeza, né, que eu estou me referindo àquele objeto. Por exemplo, se for a velocidade, eu vou usar o metro por segundo. Se for o comprimento, eu vou usar o metro. Se for o tempo, eu vou usar o segundo. Certo? Mas, além disso, eu vou usar também uma outra grandeza, que é o deslocamento vetorial, ou seja, a direção e o sentido desse deslocamento. Porque, veja, quando eu falo assim, alguém está se movendo na direção de Natal, ou alguém está se movendo na direção norte-sul, eu preciso ser mais preciso. Se a pessoa está se movendo na direção norte-sul, eu preciso dizer se a pessoa está indo no sentido do sul ou no sentido do norte. Não é verdade? Porque a informação fica imprecisa. Então, quando eu quero uma informação precisa, quando eu quero determinar a precisão de uma informação, eu uso grandezas vetoriais. Eu preciso do módulo, preciso da direção, eu preciso do sentido do movimento. Tá certo? Porém, nós estudaremos aqui nesse curso as chamadas grandezas escalares, que é a cinemática na sua versão modular, né? Nós vamos analisar apenas um módulo da informação, tá certo? No máximo, o módulo e a grandeza de unidade de medida dessa informação, tá certo? Então, vou usar um número e a unidade de medida. Então, nesse aspecto, então, cinemática escalar é a grandeza física que vai estudar, ou é a parte da física que vai estudar os movimentos independentemente das causas desse movimento, independentemente das origens desse movimento, tá certo? Aí nós vamos aprender alguns conceitos fundamentais, como por exemplo, referencial. Quando eu estiver falando de referencial, eu estou falando de alguma coisa que vai me dar referências para que eu entenda a composição do meu movimento. Porque pode ser que para alguém eu esteja em movimento, pode ser que para alguém eu esteja parado. Como é isso, professor? Como é isso? É o seguinte, se eu estou, por exemplo, dentro de um ônibus e eu olho, estou lendo lá um livro, né? E eu olho para o meu livro e há uma pessoa sentada no banco do lado do meu, essa pessoa vai analisar a minha presença ali como se eu fosse um objeto parado. Eu estou sentado no banco, essa pessoa também está sentada no banco. Muito embora o ônibus esteja em movimento, mas para essa pessoa que está sentada no banco do meu lado, eu estou parado assim como meu livro. Tá certo? Porém, se essa pessoa olhar para alguém que está fora do ônibus pela janela, e esse ônibus óbvio que está em movimento, o ônibus que nós estamos está em movimento, então essa pessoa vai intuir que essa pessoa que está fora do ônibus está em movimento em relação a ela. Entendeu? Então veja que o movimento é relativo, ele depende de um referencial para ser definido. Assim como, por exemplo, você está em cima do planeta Terra, você habita no planeta Terra, e a relação que você tem entre o planeta Terra e você é uma relação de inércia, você está parado em relação ao planeta, na maioria dos casos. Estou sentado com vocês aqui conversando, né? E eu faço uma análise entre mim e a Terra, e eu vou intuir que eu estou parado em relação à Terra. Porém, se eu analisar a minha relação entre a Terra, eu e o Sol, nós dois, eu e a Terra, nós estaremos em movimento em relação ao Sol. A Terra se desloca numa direção em torno do Sol, né? E que faz com que a mudança de posição da Terra no espaço
diga que ela está em movimento. Então eu posso estar parado em relação à Terra, mas eu posso estar em movimento em relação a quem? Ao Sol, que é o novo referencial. Então o referencial Terra, para mim, está dizendo que eu estou parado. O referencial Sol, para mim, está dizendo que eu estou em movimento. Entendeu? Então, por isso que é importante o referencial. O referencial é uma grandeza, é um elemento dentro da análise do movimento que vai definir se você está parado ou em movimento em relação a outra coisa. Tá certo? Não esqueçam disso. Por quê? Porque o movimento ele é relativo. O movimento depende do observador. Tá certo? Sempre vai ser assim. O movimento ele é relativo, ele depende do observador. Tá, professor, mas qual é o único movimento que não é relativo? O único movimento que não é relativo é o movimento da luz. Tá certo? Então a luz é a única grandeza que nós conhecemos que viaja sempre nunca está parada, nunca está sempre em movimento e viaja sempre a um movimento viaja sempre a uma velocidade constante. Né? A luz não muda de velocidade, ela não tem aceleração. Ela é uma estrutura que realiza um movimento uniforme, tá certo? Quando a gente vai falar de movimento uniforme é porque o movimento não muda de velocidade, a velocidade é sempre constante, tá certo? E a luz é uma grandeza que tem uma velocidade constante de 300 mil km por segundo, certo? O que significa isso? Significa que ela pode sair daqui e chegar na Lua, já que a Lua tem a Lua está a 400 mil km de distância da Terra, ela pode levar 1 minuto pode levar 1 segundo, 2 para chegar daqui da Terra até a Lua. Então, se eu lançar um flash de laser na direção da Lua, o tempo que leva para esse laser chegar até a Lua é 1 segundo, 2. Tá? Então é muito rápido e é constante. Uma vez entendido isso, o que é referencial, né? A gente precisa também saber o que significa trajetória, tá certo? Então, o que é a trajetória de um movimento? Ora, se você vai realizar um movimento, você precisa definir o caminho que você vai percorrer, tá certo? Então, esse caminho percorrido, ele tem uma trajetória, tá certo? E essa trajetória, geralmente, ela vai definir para você o tipo de movimento que você está realizando, né? Então, quando alguém diz assim, fulano se deslocou no sentido da trajetória, é porque fisicamente, quando se estabelece uma seta, se faz uma reta e coloca lá uma seta na ponta dessa reta, fisicamente isso quer dizer o seguinte, quer dizer que você está se deslocando na direção da trajetória, no sentido da trajetória. Então isso determina se o movimento ele é positivo ou se o movimento ele é negativo. Então todas as vezes que o seu movimento é favorável à trajetória, você está no sentido da seta, significa dizer que seu movimento é positivo, tá certo? Todas as vezes que você está no sentido contrário à trajetória, seu movimento é um movimento negativo. Na prática, você chama isso de movimento progressivo, tá certo? Porque você está no sentido da trajetória, no sentido do deslocamento, certo? E o movimento retrógrado é quando o movimento ele se desloca no sentido contrário à seta, ou seja, a trajetória está no sentido da seta, digamos da esquerda para a direita, mas você realiza um movimento contrário, da direita para a esquerda. Então você vai dizer que o movimento é retrógrado. Se você está no mesmo sentido da trajetória, você vai dizer que o movimento é progressivo. Tá certo? Então isso é que significa trajetória. Você analisa o seu movimento, você faz uma retinha lá, você coloca uma setazinha na ponta da reta, essa setazinha que está na ponta da reta está identificando o sentido da sua trajetória. Qualquer movimento feito no contrário a essa trajetória, você diz que o movimento é retrógrado. Qualquer movimento no sentido da trajetória, você diz que o movimento é progressivo. Tá certo? Espaço percorrido é diferente de trajetória, certo? O espaço percorrido é a distância que você percorre ao longo do tempo. Então veja bem, há uma diferença entre espaço percorrido e deslocamento, não confunda as coisas. Então, por exemplo, se eu vou até Natal e eu preciso ir pela pista, eu percebo que a pista ela não é uma linha reta, ela vai fazer curvas, né? Inclusive curvas bem acentuadas que vão me tirar da minha direção original. Então, se eu quero ir para o norte, eu às vezes estou me deslocando na direção do oeste ou do leste, né? Mas eu vou chegar lá no norte, porque eu estou fazendo curvas, mas logo eu volto para a minha direção original. Então, esse é o espaço percorrido, é todo o caminho que eu estou percorrendo ao longo do processo.
tá certo? Agora, o meu deslocamento, ele é uma informação um pouco controversa. Por quê? Porque, por exemplo, eu posso analisar que eu vou até Tangará e eu saio daqui da minha casa, vou até Tangará, de repente eu esqueci alguma coisa lá no posto 3A1. Eu já estou em Tangará, então eu tenho que voltar até o posto 3A1. Então eu voltei no posto 3A1, fui até Tangará daqui da minha casa. Daqui da minha casa até o posto 3A1 é mais ou menos 1 quilômetro, né? Então eu fui a Tangará, daqui a Tangará da minha casa é 30 quilômetros, mas eu esqueci de pagar o posto de gasolina e voltei para fazer o pagamento. Rodei 29 quilômetros de volta. Então qual foi o meu deslocamento aí nesse caso, né? Então o meu deslocamento aí, o meu espaço percorrido, né? Foi a diferença entre o espaço final e o espaço inicial. Então, o que seria isso? Se eu rodei, saí da minha casa 30 quilômetros, né? Fui até lá, 30 quilômetros. Depois voltei 29. Qual vai ser o meu espaço percorrido? Vai ser o espaço inicial, que foi 30, né? O espaço final, que foi 30, menos o espaço inicial, que era 29. Então, quando eu faço 30 menos 29, dá quanto? Dá 1 quilômetro. Então, o meu deslocamento, na verdade, foi 1 quilômetro. Tá certo? Então, existe todo esse conflito aí. Cuidado, deslocamento, ele é diferente de espaço percorrido. Deslocamento é o caminho, né, que eu estou percorrendo ao longo do tempo lá. O espaço percorrido é a diferença entre o espaço final e o espaço inicial. Então, é só eu pegar o número maior, diminuir o número menor, né? Diminuir o número menor do número maior e encontrar a diferença. A diferença é o meu deslocamento. Se eu sair daqui para Tangará, da minha casa, fui lá e voltei, qual foi o meu deslocamento? Qual foi o meu espaço percorrido? O meu espaço percorrido foi zero. Melhor dizendo, qual foi o meu deslocamento? Meu deslocamento foi zero. Por quê? Porque eu saí e voltei para o mesmo ponto que eu estava. 30 menos 30 dá quanto? Dá zero. Tá certo? Então não esqueçam disso. Trajetória é uma coisa, deslocamento e espaço percorrido são outras coisas diferentes. Tá certo? Bom, uma vez entendido isso, a gente vai analisar as três grandezas, né, que se utilizam dentro do movimento, que são a velocidade, o espaço e o tempo. Tá certo? Quando nós falamos do movimento uniforme, que é o que nós iremos estudar agora, a gente está tratando de questões onde não existe uma coisa chamada aceleração. Então, o movimento uniforme é um movimento onde a velocidade é constante, não esqueçam disso. Todas as vezes que estiver trabalhando no MU, ou movimento uniforme, a característica fundamental desse tipo de movimento é que a velocidade é constante. Porém, nesse tipo de movimento, você usa apenas uma única equação fundamental da física ou da mecânica tradicional, né? Que é a expressão velocidade é igual ao espaço que você percorreu dividido pelo tempo. Ou seja, V é igual a S sobre T. Essa expressão é fundamental para você encontrar a velocidade, para você encontrar o espaço percorrido e para você encontrar o tempo que você gastou para percorrer esse espaço. Tá certo? Então não esqueça, só existe uma equação matemática no movimento uniforme, ou seja, no movimento onde não há aceleração. Ou melhor dizendo, no movimento onde a velocidade é constante. V é igual a espaço sobre tempo. Ou S é igual a VT, velocidade vezes tempo. Como é, professor? Ora, se você quer a velocidade, basta você dividir o espaço pelo tempo. Se você quer o espaço, basta você multiplicar a velocidade pelo tempo. Tá certo? É uma equação só que você deslocou aí os componentes da equação. No caso, se você quer a velocidade, você diz que o espaço é dividido pelo tempo. E se você quer o espaço, você diz que o espaço é igual à velocidade vezes o tempo. É isso aí. Tá certo? Então, esse é o movimento uniforme que utiliza essa única expressão, a gente chama de equação do movimento uniforme. Tá certo? No caso dessa equação, você vai ter aí, para a velocidade, uma definição. O que é velocidade? Velocidade é o quanto de espaço você percorreu num determinado intervalo de tempo. E o que eu posso intuir sobre isso? Eu posso intuir que quanto menos tempo eu gasto para percorrer aquele espaço, maior é a minha velocidade, obviamente, né? Ou seja, se eu quero chegar mais rápido
no final do meu movimento, só tem uma maneira de eu fazer isso, é aumentando a minha velocidade. Tá certo? Porque quanto mais eu viajo mais rápido, menos tempo eu gasto para chegar lá no meu destino. Então isso quer dizer que velocidade e tempo, né, eles são inversamente proporcionais. O que é que significa inversamente proporcional? Significa que quando um aumenta, o outro diminui. Então, se a velocidade aumentou, o tempo vai diminuir na mesma proporção. Tá certo? Quanto mais eu aumento a minha velocidade, menos tempo eu vou gastar para chegar no lugar que eu quero chegar. É isso que quer dizer. Tá certo? Então a velocidade é uma grandeza que se determina utilizando o espaço, que é em metro, e o tempo, que é em segundo. Então velocidade é um número expresso em metro por segundo. Professor, e pode ser em km por hora? Pode, tranquilamente. Quando você quiser trabalhar em km por hora e não quiser trabalhar em metro por segundo, você tem uma regrinha que você pode realizar. Todas as vezes que você tiver, por exemplo, km por hora e quer transformar isso em metro por segundo, basta você multiplicar esse valor que está em km por hora por 3,6. Certo? Está lá 3 km por hora. Professor, mas eu não quero em km por hora, eu quero em metro por segundo. Então tu multiplica por 3,6 e já encontra em metro por segundo. Certo? Então, por exemplo, se eu tenho 10 km por hora e eu quero saber... multiplica não, pessoal, divide, desculpe. Se eu tenho 10 km por hora e eu quero saber o resultado aí em metro por segundo, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir por 3,6. Então 10 km por hora dividido por 3,6. Se eu estou em metro por segundo e quero transformar em km por hora, aí eu multiplico por 3,6. Tá certo? Então, reformando aqui a ideia, porque pode ser que fique meio impreciso. A maneira de você transformar km por hora em metro por segundo e vice-versa é da seguinte maneira. Transformando metro por segundo em km por hora, multiplica por 3,6. Transformando quilômetro por metro em metro por segundo, divide por 3,6. Tá certo? É assim que você vai fazer. Sempre assim. Então, basicamente, o movimento uniforme ele vai trabalhar com essas três unidades grandezas, né? A velocidade é uma grandeza vetorial, o espaço e o tempo são grandezas escalares, ou seja, você não precisa dar a direção para o tempo, nem a direção para o espaço, melhor dizendo, né? O espaço, o tempo é uma grandeza escalar, a velocidade é uma grandeza vetorial, né? E o espaço e o tempo são grandezas escalares. Precisa, se eu digo, o espaço é 30 metros, eu preciso dizer para você para onde é esses 30 metros? Não, 30 metros é 30 metros. Se o tempo é 10 segundos, 10 segundos é 10 segundos. Agora, se eu digo, a velocidade é 30 metros por segundo, significa que eu estou num movimento. Então, eu tenho que saber que tipo de movimento eu estou executando, né? Aí preciso da direção e preciso do sentido para determinar esse movimento, já que é uma grandeza vetorial. Tá certo? Então, essa é a nossa primeira aula sobre cinemática, né? Então, cinemática é uma grandeza física que vai estudar os movimentos, independente das suas causas, se a cinemática for escalar. Dentro da cinemática, nós temos o referencial, que nos ajuda a saber se estamos parados em movimento, né? Nós temos a trajetória, que vai dizer o sentido do seu movimento. Se for no sentido da trajetória, o movimento é progressivo. Se for no sentido contrário da trajetória, ele é retrógrado, né? Nós temos também o deslocamento, né? Esse deslocamento ele vai dizer onde você estava e onde você está agora. Então é isso. Por exemplo, não importa por onde eu vou, não importa quanto eu ande, só me interessa o ponto inicial e o ponto final. Tá certo? Não esqueçam disso. E temos o primeiro tipo de movimento, que é o movimento uniforme, que é o movimento uniforme. Nesse movimento uniforme não existe aceleração, ou seja, a velocidade é constante. E para você determinar velocidade, espaço e tempo no movimento uniforme, basta você usar uma pequena equação que é V é igual a espaço sobre tempo, ou seja, velocidade é igual a espaço dividido pelo tempo. Tá certo? A velocidade é uma grandeza vetorial, espaço e o tempo são grandezas escalares. A velocidade é dada em metro por segundo, o espaço é dado em metro, o tempo é dado em segundo. E se você quiser transformar metro por segundo em quilômetro por hora e quilômetro por hora em metro por segundo, basta você usar a seguinte relação. Quilômetro por hora em metro por segundo, você divide por 3,6. Metro por segundo em quilômetro por hora, você multiplica por 3,6. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tá bom?